preparado no poder do Espírito Santo para ser arrebatado. Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 16, nos revela a intensidade do desejo de Deus para que sejamos crentes fervorosos no Espírito, ardentes na fé, comprometidos com a sua vontade e preparados para o arrebatamento. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Aqui o Senhor destaca a importância de ser espiritual e fervoroso, rejeitando a frieza e a mornidão que nos deixa distantes dele. Portanto, como saber se estou preparado no poder do Espírito Santo para ser arrebatado? O poder do Espírito Santo na vida do crente fervoroso, além de prepará-lo para o arrebatamento, é a chama que transforma e impulsiona a sua caminhada de fé. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas." O crente que é cheio do Espírito Santo vive uma vida de paixão por Deus, resistindo à mornidão espiritual que ameaça neutralizar seu testemunho. O Espírito Santo é o que nos capacita com poder para viver de maneira fervorosa, mantendo nosso zelo e amor por Cristo em alta temperatura espiritual. O apóstolo Paulo nos exorta: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 11. Ser quente é ser cheio do Espírito Santo, é viver uma vida de oração, de adoração verdadeira, servindo ao Senhor com dedicação. Em Efésios capítulo 5, versículos 18 a 19 diz: "E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração." Aqui somos chamados a ser cheio do Espírito Santo, em contraste com a embriaguez com vinho. Somos advertidos a não nos embriagarmos, pois isso leva a desordem e contenda, desviando-nos da vida que Deus deseja para nós. Em vez disso, somos exortados a sermos cheios do Espírito, que nos conduz à verdadeira alegria, paz e comunhão. O apóstolo Paulo afirma que a plenitude do Espírito se manifesta de forma real na vida do povo de Deus, por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais, onde a adoração e o louvor fluem do coração. Essas expressões não apenas fortalecem a fé individual, mas também edificam a igreja como um todo, promovendo unidade e vidas espiritualmente mais profundas. Assim, viver cheio do Espírito é estar constantemente conectado a Deus, expressando essa comunhão através de palavras e cânticos que glorificam ao Senhor. Portanto, devemos permitir que o Espírito Santo opere livremente em nosso ser, moldando nosso caráter, guiando nossos passos e nos enchendo de poder para testemunhar do Evangelho de Cristo ao mundo. Jesus disse: "Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim." João capítulo 15, versículo 4. Aqui Jesus ensina sobre a necessidade de permanecer nele para produzir frutos espirituais. A analogia da videira e dos ramos ilustra que, assim como os ramos dependem da videira para receber sustento e vida, os crentes dependem de Cristo para produzir frutos espirituais em suas vidas. O papel do Espírito é essencial nesse processo. Ele nos une a Cristo, tornando possível a permanência firme nele. O Espírito Santo habita em nós, fortalecendo nossa comunhão com Cristo, capacitando-nos a viver de acordo com a sua vontade e a produzir frutos que glorificam a Deus. Assim como um ramo separado da videira não produz frutos, da mesma forma não podemos produzir frutos ou viver uma vida que reflita o caráter de Cristo sem a presença do Espírito Santo. Quando estamos quentes na fé, nos tornamos instrumentos poderosos nas mãos de Deus, capazes de impactar vidas, de resistir às tentações e de avançar com coragem no chamado que Deus tem para nós. O Espírito Santo nos dá ousadia, sabedoria e o poder para sermos luz em meio às trevas. Jesus disse: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa.
Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículos 14 a 16. Aqui Jesus nos chama a deixar nossa luz brilhar diante dos homens, para que, ao verem nossas boas obras, glorifiquem a Deus. Essa luz que deve resplandecer em nossas vidas é o reflexo do caráter de Cristo em nós, manifestado através do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem capacita o crente a viver na fé, de maneira que agrada a Deus, produzindo boas obras que são frutos da sua presença em nossas vidas. É pelo poder do Espírito Santo que somos transformados e fortalecidos para agir com amor, justiça e verdade. À medida que permitimos que o Espírito Santo opere em nós, nossas ações refletem a luz de Cristo diante dos homens, conduzindo outros a glorificarem a Deus. Assim, o poder do Espírito Santo não só ilumina nosso caminho, mas também impacta e inspira aqueles que estão ao nosso redor. Em Atos capítulo 1, versículo 8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. O poder do Espírito Santo é essencial para a vida do crente. Quando o Espírito Santo desce sobre nós, ele nos capacita a sermos testemunhas eficazes de Cristo, não apenas em nossas palavras, mas também em nossas ações. Como resultado, nossa vida transformada pelo Espírito se torna um farol que atrai outros para a luz de Cristo, cumprindo assim a missão de ser testemunhas do Evangelho em todos os lugares. O poder do Espírito Santo não apenas ilumina o caminho do crente, mas também o capacita a ser testemunhas de Cristo em todas as circunstâncias. Quando o Espírito Santo opera na vida do crente, ele dá unção, poder, ousadia e sabedoria para influenciar e impactar aqueles que estão ao seu redor. O crente cheio do Espírito reflete a luz de Cristo em suas ações e palavras, levando outros a conhecerem e glorificarem a Deus. Esse poder não é limitado, mas se estende a todos que buscam o Senhor com um coração disposto a levar o Evangelho até os confins da terra com o propósito de salvar vidas. Portanto, não sejamos frios ou mornos, mas busquemos o avivamento do Espírito Santo diariamente, mantendo sempre a chama acesa do nosso amor por Jesus. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo do poder transformador do Espírito Santo, que nos faz arder de paixão por Deus e nos capacita a viver para a sua glória. Assim estaremos preparados no poder do Espírito Santo para ser arrebatados. Aleluia! Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 17 diz: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia! Conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, o poder do Espírito Santo na vida do crente é o que nos transforma diariamente à imagem de Cristo, moldando-nos conforme a sua semelhança, enchendo-nos de fervor e paixão por Deus. Portanto, é essencial buscar o avivamento do Espírito Santo continuamente, mantendo a chama do nosso amor por Jesus sempre acesa, vivendo como testemunhas vivas do seu poder transformador. Dessa forma, somos capacitados a viver para a glória de Deus, preparados e vigilantes para o grande e glorioso dia do arrebatamento. Aleluia! Que o Espírito Santo, com seu poder, nos ajude a permanecer sempre firmes na fé, vigilantes e preparados para encontrar o Senhor nos ares. Aleluia! Bem, queridos, chegamos ao final desta mensagem poderosa. Se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora para não perder as próximas mensagens. Compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe seu like e sinta-se bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.